O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 já chegou, mas será que você precisa declarar? Muita gente só descobre que precisa declarar o imposto quando cai na malha ou quando seu CPF fica pendente de regularização. Hoje nós vamos explicar isso de forma simples e direta. Vamos falar das principais regras, novidades e tirar algumas dúvidas. No final desse vídeo nós vamos sortear um presente para você que se inscrever aqui no nosso canal. Vamos começar com as novidades no Imposto de Renda 2025, porque tem muita coisa nova e ainda tem gente que não sabe. Vamos lá, a primeira novidade é relacionada aos rendimentos tributáveis. Agora, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 está obrigado a fazer a declaração. Isso inclui salários, aposentadorias, aluguéis recebidos e qualquer outra renda tributável. Para atividade rural, terá que ser declarado a receita bruta que ultrapassar R$ 169.440. Outra mudança importante envolve os rendimentos no exterior. Agora, quem teve rendimento de aplicações financeiras ou recebeu lucros e dividendos lá fora, deve declarar o imposto de forma anual e não mais mensal. Agora existem dois campos novos onde você vai informar o rendimento e o imposto pago no exterior. O programa automaticamente vai calcular essa diferença. A Receita Federal reforçou que possui parceria com instituições financeiras no exterior, tendo dados de aplicações e contas. Inclusive, isso deve aparecer na declaração pré-preenchida. Não vai aparecer movimentações, apenas a existência dessas contas. Essa informação é importante, porque a declaração pré-preenchida vai estar disponibilizada completamente só a partir de 1º de abril. Então, se alguém tem aí rendimentos no exterior e está pensando em não declarar, é bom ficar de olho aí na sua declaração pré-preenchida. É importante frisar que para quem vendeu o imóvel no exterior, a regra de ganho de capital continua a mesma do Brasil, sendo aplicado o imposto no último dia do mês subsequente à operação. A novidade mesmo é para as aplicações de rendimentos financeiros do exterior, que será uma taxa única de 15% anual, independente do seu resgate. Então, se vender um imóvel no exterior ou no Brasil, é aplicada a mesma regra de tributação. Exato. Outra novidade é para quem atualizou o valor de imóveis no ano passado, pagando aí um ganho de capital de apenas 4%. Se optou por fazer essa atualização ano passado, esse ano é preciso declarar. É isso mesmo. Essa foi uma oportunidade que a Receita Federal deu para os contribuintes atualizarem os seus imóveis que estavam com valores defasados. Então, quem fez essa opção, neste ano tem que fazer a declaração. Na restituição também temos novidades. Aqueles contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e por receber a restituição através de PIX terão uma prioridade. Ainda se mantém as prioridades do ano passado para pessoas idosas, professores, portadores de moléstias, mas para os outros contribuintes temos aí essa novidade. É importante se atentar que segue uma prioridade por data. Como a declaração pré-preenchida só começará no dia 1º de abril, as declarações entregues antes seguirão a sua prioridade quando couber. O programa Meu Imposto de Renda foi atualizado, então passa a ser alguma novidade para muitas pessoas. Ele é acessado diretamente pelo site ou por aplicativo, sem necessidade de baixar o programa PGD. Já o aplicativo, ele vai vir com algumas limitações. Ele vai atender grande parte da população brasileira, porém ele não atende algumas opções de declaração, ou seja, quem opera com bolsa de valores, quem operou com ganho de capital, quem informar ganhos ou rendimentos rurais também não poderá usar esse aplicativo. Principalmente foi citado pela Receita essa questão de rendimentos variáveis, né? Quem tem rendimentos variáveis não poderá utilizar o aplicativo. Muito bem, tivemos também uma atualização nos códigos na hora de preencher ali a ficha de bens e direitos. A Receita percebeu que em anos anteriores os contribuintes utilizavam muito o código 99, que é para outros bens. Muitos desses bens já possuíam códigos que o contribuinte não sabia identificar e alguns outros bens realmente não possuíam códigos, que era o caso das vagas de garagem. É isso mesmo. A Receita, para um melhor entendimento, ela está pedindo para o contribuinte classificar de forma correta os seus bens, criando mais opções, como vagas de garagens, leasing, holdings, para que o contribuinte coloque declarado de forma clara qual é o bem que ele está pretendendo declarar. Ela também excluiu alguns códigos que não são mais utilizados e criou novos aí para a gente poder fazer uma declaração mais completa e detalhada. A Receita também renomeou alguns códigos que já existiam, para que o contribuinte realmente conseguisse entender o que aquele código queria dizer e parasse de utilizar o código genérico.
Além das novidades, nós temos as regras que continuam a valer. Vamos relembrar? Rendimentos não tributáveis, isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte que ultrapassem o valor de R$200 mil. Isso inclui indenizações, heranças, doações, lucros ou dividendos ou até prêmios ganhos. Mesmo que não tenha tributo a pagar, ultrapassando o valor de R$200 mil, você deve fazer a sua declaração. Operações na Bolsa de Valores. Movimentações acima de R$40 mil precisam ser declaradas. Lembrando que quem aplica na Bolsa de Valores e acaba obtendo algum tipo de prejuízo, esse prejuízo pode ser acumulado para o ano seguinte, por exercício posterior. Quando ele obtiver novos ganhos, ele pode abater esse prejuízo. Já diferentemente de quem faz operações com criptomoedas. Caso obtenha algum prejuízo, esse prejuízo não pode ser acumulado e tem que ser realizado. Tá? Lembrando que as criptomoedas deve ser feito o lançamento por tipo de ativo e sempre pelo custo de aquisição. Certo, então de forma individual. Comprei Bitcoin, é um tipo de lançamento. Comprei Ethereum, outro tipo de lançamento. Exato. É preciso declarar bens acima de R$800 mil. Então, quem possui imóveis, terrenos, casas, apartamentos, carros que na somatória dos valores ultrapasse R$800 mil, entra dentro dessa obrigatoriedade. Então é a somatória de valores. Se eu tiver um terreno de R$700 mil e um carro de R$150 mil, soma e eu preciso declarar, mesmo que eu não tenha atingido os rendimentos tributáveis acima de 33.888. Exatamente. Então, você caiu dentro da obrigatoriedade por um item, os demais itens têm que ser todos preenchidos. Seus rendimentos tributáveis, suas contas bancárias e os bens que te obrigaram a fazer essa obrigação. Então, a situação oposta também cria essa obrigação. Por exemplo, se eu ultrapasso os 33.888, se eu ultrapassar, eu preciso declarar um bem, mesmo que a somatória dos meus bens dê menos de R$800 mil. O correto, você tendo dos itens de obrigatoriedade, é colocar todo o teu patrimônio dentro da declaração de forma completa para que ela fique também de forma bem detalhada. Vamos para a próxima obrigação que continua igual. Quem tem isenção na venda de imóvel. Quando a pessoa vende um imóvel e dentro do prazo de 180 dias ela adquire outro, se aproveitando do benefício da isenção, mesmo não tendo que pagar o imposto de renda, no ano seguinte ela tem que fazer a declaração de imposto de renda. Novos residentes no Brasil. Quem passou em 2024 a ser residente no Brasil está dentro da obrigatoriedade também. Agora vamos responder algumas perguntas que foram enviadas pelos nossos seguidores ou casos reais que acontecem aqui no escritório. A primeira dúvida é: existe declaração para quem é isento? Bom, não existe uma declaração para quem é isento, mas quem não está dentro da obrigatoriedade e gostaria de fazer a sua declaração para ter uma comprovação de renda, ele pode fazer. Inclusive, pessoas que não estão dentro da obrigatoriedade, ou seja, aquelas pessoas que receberam menos de 33.888, porém lá no seu informe de rendimentos tem valores retidos, eles podem fazer a sua declaração, podem receber esse valor de volta nas restituições. Próxima dúvida. Meus pais são idosos, eles precisam declarar imposto de renda? Bom, os idosos acima de 65 anos, esses sim possuem uma isenção extra de R$ 24.751,74 dos seus rendimentos tributáveis, mas nada impede que, além dos rendimentos tributáveis que essa pessoa possa ter, eles possam estar obrigados pelos outros critérios, que a gente já citou anteriormente, que é pelos bens, pelas operações de ganho de capital. Então, tudo isso pode trazer esse idoso a ter que fazer a declaração. Então, na verdade, a idade não vai liberar o idoso da sua declaração. Se ele preencher ali algum dos requisitos, ele é obrigado a declarar. Não quer dizer que ele vai ter imposto a pagar. Isso, ele não teria obrigatoriedade, porém ele tem o benefício de uma isenção extra que tem que ser avaliada no momento da declaração. Certo. Dúvida recorrente. Pagar pensão para o meu filho gera deduções no meu imposto de renda? Sim, geram deduções. A forma correta de declarar o filho não é como dependente, já que ele recebe pensão, é como alimentando. Hoje, quem recebe essa pensão está isento do imposto de renda, porém quem faz o pagamento pode deduzir esse valor da sua base de cálculo. Bom, vamos finalizar com algumas dicas. É importante lembrar que a Receita Federal está de olho. Ela pode fazer cruzamento de dados e o cidadão acabar caindo na malha fina. Exatamente. Hoje a Receita Federal tem acesso a várias informações.
podendo cruzar dados com cartórios, registros de imóveis, cartões de crédito, corretoras de imóveis, fazendo que, se você não declara as informações corretamente, você pode cair numa malha. Até vou trazer um caso de um amigo meu, depois eu mandar esse vídeo para ele, que ele recebeu uma notificação da Receita Federal, ele ficou assustado na época, porque ele recebia um salário e o cartão de crédito, as faturas mensais dele vinham aí o dobro do salário dele. Então ele recebeu essa notificação para que ele explicasse a Receita. Mas é dada a oportunidade ao contribuinte de aplicar e não quer dizer que porque a Receita desconfiou que já vai sofrer uma penalidade. Exatamente. Hoje, a Receita Federal, quando coloca o contribuinte numa malha, ela sempre dá a oportunidade de o contribuinte colocar as inconsistências e explicar as razões. Muito provavelmente, esse teu amigo, ele deve ter dividido a fatura do cartão dele de crédito com os familiares, então aumentando a fatura. Ele vai ter que fazer lá um e-processo, vai ter que juntar essas provas documentais e entregar para a Receita, e acredito que ele vai ter sucesso com isso se de fato ele não estiver sonegando nenhum imposto. Sim, eu acredito que teve sucesso, que deu tudo certo. Atenção ao prazo. Este ano as declarações devem ser entregues de 17 de março até 30 de maio. Quem entrega antes e sem erros tem prioridade na restituição. Já quem perde o prazo, ou seja, quem entregar depois de 30 de maio, vai sofrer com multas. A multa mínima é R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto devido. As declarações pré-preenchidas já representam 40% das declarações no Brasil, mas é preciso ter cuidado. Bom, lembrando que esses dados pré-preenchidos precisam sempre estar respaldados por documentos. Então, apareceu valores lá de rendimentos, apareceu valores de deduções com despesas médicas. Caso você não tenha os documentos, você deve excluir da sua declaração, confirmando apenas aquilo que você tem documentos para serem informados. Então, não tem documento para comprovar, não confirma. Exatamente. Agora chegou o nosso presente para vocês. Nós vamos sortear 2 mentorias. Se você quer aprender a declarar o seu imposto de renda sozinho, sem depender de contador, sem gastar com isso, chegou a sua oportunidade. Eu vou te ajudar a fazer a declaração deste ano e te ensinar a como fazer as suas próximas declarações sem depender de ninguém. Tudo isso online e de onde você estiver. Para concorrer, nós só te pedimos um favor em troca. Se inscrever aqui no nosso canal da Contabile e comentar mentoria neste vídeo. Pronto, você já está concorrendo. Gostou desse conteúdo? Curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais dicas de imposto de renda e finanças. E se precisar de um contador, fale com a Contabile. Até a próxima!